Árvores e palmeiras perdidas, mudas que morreram no processo do plantio. Esse é um dos maiores medos dos paisagistas e tem um erro que muita gente comete que pode realmente estragar tudo nesse processo. Nesse vídeo eu vou te ensinar 5 passos simples para que você aumente bastante as taxas de pegamento das suas mudas de árvores e palmeiras e você tenha mais sucesso no jardim. Eu dividi esse vídeo em 3 partes, então a primeira parte eu vou te explicar sobre estresse ou choque fisiológico de plantio ou choque de transplante. Na segunda parte eu vou te explicar sobre sangria e cura, o que são esses termos, o que são essas técnicas, esses processos e como elas são feitas. E a terceira parte eu vou te passar os 5 passos simples para que você possa aumentar as chances de sucesso, aumentar o pegamento das suas mudas de árvores e palmeiras plantadas no jardim. Então, começando, pessoal, com a primeira parte desse vídeo aqui, é a explicação do que é o estresse fisiológico, o que é o estresse do transplante ou o choque do transplante. Essa é uma expressão que realmente existe e ela é pesquisada em alguns centros de pesquisa, é comentada, aliás, por alguns autores, alguns pesquisadores, principalmente em documentos técnicos de universidades americanas. O choque fisiológico ou choque do transplante é uma falha, é um trauma fisiológico que acontece em todo o sistema da planta quando ela passa por um estresse muito grande nesse processo de saída do viveiro, chegada no jardim, plantio e ter que se adaptar a esse novo ambiente. Então, vários fatores que vão entrando em desequilíbrio com as necessidades da planta vão causando esse empilhamento de fatores que vão aumentando esse estresse fisiológico, esse estresse no metabolismo da planta. E aí o que vai acontecendo? A planta seca, a planta fica amarelada, a planta começa a perder folhas, a planta não enraiza e por fim ela morre. E aí a gente corre o risco de perder árvores, às vezes caras, palmeiras caras, que às vezes não é nem só o preço da muda, nem é o preço da árvore, da palmeira em si, mas o custo de todo esse processo. Se forem plantas com um porte grande já, que estão chegando nesse jardim novo, é o custo do transporte, é o custo do caminhão Munk ou do guindaste. Então tudo isso é perdido quando uma árvore, uma palmeira morre nesse processo do choque fisiológico. Então são vários fatores relacionados que causam esse estresse. Bom, os fatores que estão relacionados, eu vou listar alguns aqui porque eles são realmente múltiplos. Aqui a gente tem a questão do viveiro, que tem uma característica de ambiente muito diferente do jardim novo, do novo local que vai receber essa muda. Então, questão de umidade relativa do ar, questão de temperatura ambiente, questão de insolação pega muito. Então, se no viveiro a planta que estava lá não recebia ou não estava recebendo tanto sol quanto ela recebe agora nesse jardim, isso já é um estresse a mais para essa planta. O excesso de sol ou um fator a mais, horas maiores de sol em cima dessa planta, vão aumentar a taxa de transpiração, vão aumentar a taxa de radiação sobre a folha e a planta precisa gerar vários mecanismos internos para poder vencer esses estresses. Quando a planta está submetida a um estresse, ela produz várias substâncias, vários sinalizadores bioquímicos para que o metabolismo dela possa ir se adequando. A questão do corte de raízes, se a muda veio do solo, se ela foi transplantada, se ela foi removida do solo para ser transportada para o novo jardim, esse corte de raízes também é um estresse gigantesco. A questão da quantidade de água que vai ser disponível no novo local de plantio. A questão da textura do solo novo é compatível, é semelhante com a textura do solo original de onde essa planta veio? Então vejam, são muitos fatores interligados que aumentam esses fatores, esses detalhes críticos de estresse. Agora a gente entra na segunda parte desse vídeo, que é entender o que é sangria e cura. Sangria e cura são nomes que a gente dá para 2 técnicas de preparação de árvores, palmeiras, arbustos de grande porte que receberão esse transplante, que vão sair do viveiro ou de um local em que eles já estão bem adaptados para um jardim novo ou para outra parte do jardim, A sangria é um processo de escavação programada e gradual do torrão dessa árvore ou dessa palmeira. Então é o processo de sangria, aquele em que a gente vai começar a cavar,
fazendo o torrão e geralmente esse processo dura por volta de 30 dias. Algumas espécies de plantas, no caso palmeiras mais especificamente, precisam de um tempo de sangria mais longo, porque respondem de um jeito mais sensível a esse corte de raiz. Quando a gente está fazendo essa sangria, essa escavação para fazer, esculpir o torrão mesmo no solo, né? A gente vai cortando raízes. Palmeiras como palmeira azul, que é a Bismarck, a nobilis, e a palmeira de pescoço marrom, são duas palmeiras conhecidamente sensíveis no processo de transplante. Então elas precisam de uma sangria ali por volta de 4 a 6 meses para que elas possam aguentar bem esse processo. Então a gente entende que muitas perdas acontecem com essas palmeiras, principalmente quando o transplante ele não obedece esse período necessário da sangria. Existem exceções? Claro, a gente vai considerar a cura depois, mas já chegamos nesse outro termo técnico. Então a gente vai por 30 dias cavando esse torrão, esculpindo esse torrão. Geralmente a gente faz a programação de escavação de um tanto para cada semana. Então, se dura mais ou menos 30 dias o processo da sangria, a gente cava uma faixa de solo em volta do torrão em uma semana. Dá uma semana de intervalo, cava mais uma profundidade, dá uma semana de intervalo, cava mais uma profundidade e depois, na última semana, você termina de fazer essa escavação. Geralmente, a altura do torrão fica por volta de 40 a 70 centímetros de profundidade. E aí, antes de fazer o transplante de fato dessa árvore, dessa palmeira, a gente faz a remoção, então, esse corte do fundo do torrão. A gente não tira toda a planta de uma vez só depois que finalizou a sangria, né? A gente pode deixar ela no solo com o fundo interligado e depois, na véspera do transplante, do processo de transporte, a gente vem e corta o fundo desse torrão. Já o processo de cura, ele é um tempo de espera. Então, considerando que você fez uma sangria, ou às vezes a sangria nem é sempre necessária. Se você não fez a sangria, o que é mais importante para você ter uma boa segurança de que essa muda, esse torrão está bem feito, essa árvore, essa palmeira vai ter um bom pegamento, é o processo de cura. Então, cura é um tempo de espera, geralmente também de 30 dias. Depois que você cavou o torrão, pode ter sido uma escavação imediata, você em um dia foi lá e já fez o torrão, ou se você fez o processo de sangria porque você sentiu necessidade, você vai deixar essa árvore, essa palmeira ou esse arbusto por 30 dias com esse torrão já ali mais ou menos embalado, né, parcialmente embalado e irrigando direitinho, nutrindo, mantendo essa muda para que ela possa ir produzindo ou regenerando raízes depois desse processo de fazer o torrão. E aí você vai poder transportar uma planta que já tem um processo inicial de enraizamento. Ela não vai chegar no susto nesse terreno novo, sem nada, né? Cavou, tirou do solo, esculpiu o torrão, em 2 dias ela já está no jardim novo, ela nem sabe onde ela está, o que está acontecendo. Então, o processo de cura é um processo de espera, a planta vai regenerando novas raízes e quando a planta tem já novas raízes nesse torrão que foi formado, ela já está mais disposta a ter um enraizamento mais rápido nesse novo jardim e, consequentemente, uma adaptação mais curta, um período de adaptação mais curto. Então, a chance de pegamento dessa planta acaba aumentando no processo de cura. Então, agora entendam, a gente tem o processo de sangria, que ele é importante para algumas espécies, mas ele não é obrigatório, apesar de que ele ajuda a aumentar as chances de sucesso no pegamento do transplante. Mas a gente também tem um processo de cura, que se você não faz a sangria, a cura ganha uma importância muito grande para que a planta, no ambiente que é familiar para ela, possa produzir novas raízes e depois passar por esse processo de transplante. Agora a gente entra na parte do vídeo em que eu vou passar para vocês os 5 passos simples para vocês aumentarem bastante a taxa de sucesso do pegamento de árvores e palmeiras transplantadas. O primeiro passo parece óbvio, mas o óbvio sempre precisa ser dito, que é a saúde e o vigor da planta considerada no viveiro. Então a gente quer pegar árvores, palmeiras, plantas no geral, que tenham saúde, que tenham um bom vigor. Então eu recomendo que você vá pessoalmente no viveiro, escolher as plantas, porque às vezes acontece do viveiro mandar
uma planta que não necessariamente atende às suas expectativas de saúde e de vigor para que você coloque aquela planta no jardim do seu cliente. Vá pessoalmente, escolha no viveiro e selecione ali as árvores, palmeiras, arbustos que você gostaria de adquirir no processo de implantação para o jardim do seu cliente. Então, a primeira coisa é saúde, é vigor. Não use mudas que tenham sinais, indícios, presença de pragas, doenças, plantas que tenham alguma característica, algum sintoma de deficiência nutricional, plantas que tenham folhas queimadas em excesso, folhas com manchas, até aquela planta que está naquele terreno meio esquisito, meio lamacento, meio brejoso. Evite plantas assim, porque aí você pode ter um impacto depois com uma muda que não tem um vigor muito bom, uma muda que estava até bonita na hora de você escolher, mas as características do solo de acúmulo de água, de excesso de água, pode vir com algum fungo de solo ali que nem você sabia, nem conseguiu identificar, nem ver. Então tudo isso é ponto sensível. Escolha plantas com vigor, plantas saudáveis. O segundo passo é o tamanho do torrão em relação à copa. Isso é super importante e eu vejo que esse é um dos pontos mais negligenciados, ignorados, abandonados pelos paisagistas, pelos jardineiros, pelos viveristas, quando vão esculpir o torrão de uma planta para fazer o transplante. O que eu recomendo e que eu vejo há 10 anos que eu estou nesse mercado é que o torrão tenha pelo menos 1/3 do diâmetro da copa. Claro, existem algumas exceções? Sim, quando uma árvore, por exemplo, um flamboyant, que tem uma copa que pode chegar a 16 metros de diâmetro, fica impraticável você fazer um torrão com 1/3 do tamanho da copa. Mas tudo precisa ter um olhar de bom senso. Quando a gente fornece um torrão bem generoso, nós estamos também fornecendo nesse torrão raízes preservadas, que vão poder se regenerar melhor e mais rapidamente, diminuindo esse processo de adaptação da muda no novo jardim. Então, o torrão, ele é super importante, é uma coisa que eu sempre falo para o pessoal nas redes sociais, para os meus alunos, para os meus clientes. O torrão é o universo daquela planta que foi transplantada. Aquela planta transplantada, ela só conhece o torrão nos primeiros 30, 60, 90 dias em que ela foi plantada ali naquele novo jardim. Então o torrão precisa ter um bom espaço, precisa ter um bom volume para essas raízes se regenerarem bem. Se você coloca um torrão muito pequenininho, a chance de perda é muito grande, pelo que eu tenho acompanhado em todos esses anos de profissão. Então, cuidado com o tamanho do torrão. Aumenta muito as taxas de insucesso se ele é muito pequenininho. Claro, eu entendo, tem algumas questões muito específicas relacionadas com a fisiologia das plantas, em que algumas espécies podem ter um torrão bem pequenininho. Como, por exemplo, o gerivá é uma palmeira que um torrãozinho ali de 10 centímetros de cada lado do caule da palmeira, se você deixar 10 centímetros de cada lado, até 5, assim, 5 já é muito arriscado, mas 10 centímetros de cada lado de torrão, você já está com uma palmeira, uma muda de palmeira que pode aguentar bem o transplante, porque o gerivá regenera muito bem as raízes, mesmo com um torrão pequeno. Algumas palmeiras, elas têm uma raiz em que, quando sofre o corte no processo de esculpir o torrão, essas raízes elas morrem até a zona de geração de raízes, que é o meristema ali na base do caule. Então, quando se corta as raízes, elas morrem até o ponto de início de formação. E aí você pode ter um torrão mais curto, porque tudo morreu ali, se você corta a raiz, ela morre inteira para dentro. Então você pode ter um torrão mais curto, um torrão menor, de volume menor. Algumas palmeiras, elas não morrem até a ponta de crescimento. Elas só secam um pouquinho na região do corte e elas emitem novas raízes dessa nova região que foi cortada. Por isso, é importante garantir um torrão de bom volume, porque você já vai ter bastante raiz ali capaz de se regenerar. Como a gente não conhece 100% das espécies com esse comportamento fisiológico de raiz, então a gente já fica com a recomendação. Deixa pelo menos 1/3 de volume do torrão em relação ao diâmetro da copa, que você já vai estar bem protegido e protegida com uma planta mais apta a suportar essas adaptações no jardim. O terceiro passo é considerar a sangria e ou a cura.
quando a sangria não for obrigatória, a cura é muito interessante que você considere. Peça para o viverista que te atende esse processo de sangria ou processo de cura por 30 dias. Porque aí você vai ter já a noção de uma muda que aguentou o processo de escavação do torrão e é uma muda que vai chegar no seu jardim ou no jardim do seu cliente com mais raízes formadas por todo esse processo de espera que foi a cura, né? O quarto passo é o tamanho da cova ou do berço, chame como você preferir. Então, o tamanho da cova ou do berço de plantio também vai desempenhar um papel super importante no pegamento da muda. Eu recomendo que o tamanho da cova ou do berço tenha ali o dobro do diâmetro do torrão. Quando você dá esse espaço para que seja preenchido com uma terra de preenchimento legal, você consegue fazer um bom preparo dessa cova ou desse berço. Você consegue ter espaço para encaixar direitinho esse torrão. Ah, Gabriel, não consigo ter o dobro do diâmetro do torrão, é muito grande. Então deixa pelo menos assim 50% do tamanho do torrão a mais. Então você tem lá o diâmetro do seu torrão, considera 50% a mais de folga para você ter essa cova, esse berço bem servido. Cuidado com uma cova, um berço muito justo. Você não vai ter um volume de solo de preenchimento legal e aí você não vai conseguir colocar todo o adubo que você quer, não vai conseguir melhorar a qualidade dessa cova ou desse berço para ter um enraizamento inicial potente. Às vezes, esse solo de preenchimento é sua única oportunidade de melhorar as qualidades desse solo que vai receber essa planta. E aí você vai conseguir corrigir com calcário, com fósforo, com matéria orgânica e fazendo com que esse enraizamento inicial seja muito bom e essa planta tenha um período de adaptação mais curto e uma chance maior de sucesso, ok? Então pense com carinho num volume bacana, generoso ali de cova ou berço de plantio. E antes da gente chegar no quinto passo, eu já convido você a se inscrever no canal, se você já está gostando desse conteúdo, se inscreva aqui para receber mais informações de qualidade. Eu ajudo você a cultivar plantas e jardins fortes e saudáveis. Esse canal está virando praticamente um curso de extrema longa duração, né, de tanto conteúdo técnico que eu trago aqui para vocês. E se eu já estou ajudando vocês no desempenho profissional, já clica no curtir desse vídeo aqui e me ajudar também para que esse vídeo chegue para mais pessoas interessadas no tema. Então vamos lá, quinto e último passo é a irrigação do torrão, é manter esse torrão úmido. E nesse quinto passo é onde vive aquele erro que eu falei lá no comecinho do vídeo, que é aquele erro mais grave de todos que pode colocar tudo a perder. E aí você vai perder as suas árvores e suas palmeiras plantadas no jardim. Irrigação do torrão. Gente, o torrão, ele precisa receber água, porque, reforço, o torrão é o universo da planta. Enquanto essa planta não explora esse solo, ela precisa receber água no lugar em que ela ainda tem raiz, que é o torrão. Então você precisa manter uma irrigação com frequência e uma irrigação de qualidade. Não estou falando para você encharcar esse torrão, não estou falando para você também inundar essa cova, esse berço de plantio todos os dias, não. Mas você precisa manter a umidade no torrão, irrigando com uma quantidade razoável de água diariamente ou uma vez a cada 2 dias, por 30 dias, obrigatoriamente 30 dias, e depois você pode ir aumentando aos poucos o espaçamento, o intervalo entre essas irrigações até mais ou menos 3 meses, que é quando a gente entende que as raízes já estão saindo do torrão, começando a explorar o solo novo. A gente considera cerca de 1 a 2 anos o prazo de adaptação de uma planta, né, uma muda de grande porte, uma árvore, uma palmeira, num novo terreno depois de um transplante. Então, uma planta que começou a produzir folhas novas ainda não é sinal 100% de que deu tudo certo. Ela ainda precisa de muita atenção. Então, a gente entende que o prazo de segurança para entender que aquela árvore, aquela palmeira está 100% independente no ambiente é depois de 1 a 2 anos. Então, cuidado, você está colocando um ser vivo extremamente dependente de cuidados quando você faz esse plantio. Você cortou as raízes, você cortou a conexão dessa planta com o mundo dela, com o solo. Então você precisa estar o tempo inteiro ali, pegando na mão da planta e mantendo aquele torrão com boas qualidades de desenvolvimento de raiz. Irrigação é o principal fator de perdas de árvores
e palmeiras transplantadas. Gabriel, depois de 3 meses eu posso abandonar a planta porque ela vai no automático? Não. Lembra que o automático ele entra depois de 1 a 2 anos de que a planta está no terreno. Você sempre vai precisar ali ajudar com uma mangueira num tempo de seca prolongado. Se o seu jardim não tem irrigação, então você sempre vai precisar ali colocar um pouco de água. Garantir que essa planta esteja recebendo a água devida para manter o seu metabolismo e manter o seu enraizamento, lógico que é isso que a gente quer. Você percebeu nesse vídeo aqui que são vários fatores de risco sobre o pegamento, sobre o sucesso, o desenvolvimento de um jardim, de plantas recém-plantadas, né? E existem alguns erros que são muito comuns e eles não podem continuar acontecendo. Eu fiz um vídeo falando dos 5 erros mais comuns do paisagismo, quais são e como você evita, e eu recomendo fortemente que você assista. Eu vou deixar ele aqui para que você não cometa esses erros que eu vejo acontecendo o tempo inteiro no jardim. Até o próximo vídeo, até mais.